Aleluia. Amado, eu me alegro no meu espírito quando a gente entra num lugar como esse, com homens de Deus e mulheres de Deus ungidos pelo Senhor, um louvor com uma adoração como essa. Amado, se eu e você nos envolvermos com essa unção, verdadeiramente a gente vai sair com aquilo que a gente veio buscar. Aleluia. Sabe por quê? Não é por causa dos tangedores que sobem nesse lugar. É por causa que Ele habita no meio dos louvores. Mas Ele usa homens e mulheres separados por Deus, consagrado por Deus, para fazer a gente adorar o Senhor. Amado, não vamos ficar dispersos num momento como esse. Quando você fica disperso, você está negligenciando a presença do Espírito Santo. Quando nós ficamos dispersos, nós estamos dizendo para Ele que Ele não tem importância para a gente. Mas quando nós mergulhamos no rio, nós estamos dizendo: doce Espírito, eu estou aqui. Aí Ele pega junto com a gente. Amém, amados? Amém. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, rapaz, você está aí bonito. Além de bonito, está cheiroso. O perfume de Cristo está exalando na sua vida. Aleluia. Aleluia. O bom perfume de Cristo, Ele exala nas nossas vidas. A alegria, a paz, aleluia, ela transborda no nosso coração, independente de qualquer circunstância. A paz que excede todo o entendimento, ela tem que transbordar no nosso coração. Independente se a sua conta bancária está cheia, ou também não tem nenhum capilé lá, está vazia, a alegria tem que ser a mesma. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus da sua provisão. O diabo pode até dizer que você é quebrado, você não tem nenhuma arruela, como diz o pastor, você não tem nenhum pau para dar no gato. Mas você é rico porque Ele se fez pobre naquela cruz. A maior riqueza que você tem é Ele dentro de você 24 horas, transbordando dentro de você. Essa é a maior riqueza. As coisas materiais é uma consequência da nossa fidelidade, do nosso amor a Ele. Ele não quer que você seja um coitadinho. Ele não quer que você se ache um miserável, um pobrezinho, não. Mesmo não tendo nenhum centavo, você é rico, meu irmão. Porque tem tanta gente aí fora que é rico, riquíssimo, mas é pobre por dentro. Você é muito mais forte por dentro do que por fora. Às vezes aquele que tem fortuna, é bilionário, grande empresário, ele pensa que ele tem tudo, mas não tem tudo. Quem tem tudo somos nós. Às vezes está tão oprimido, tão angustiado na alma, e você chega com uma palavra do Senhor, basta você dizer, vindo de dentro de você: Jesus te ama. E aquela pessoa se rende aos pés de Jesus. É por isso que nós devemos, por isso é importante eu e você estar cheio cada vez mais da plenitude do Espírito, que quando sai algo da nossa boca, ela sai com vida, ela sai com poder, e vidas é transformada, vida é alcançada por causa da palavra que nós carregamos dentro. Amado, você tem um bom depósito dentro de você. Não pense que você não tem nada, você tem um bom depósito. Você carrega a presença dele 24 horas dentro de você. E o diabo fica com raiva. O diabo fica mais endemoniado, porque ele sabe que você carrega a presença dele 24 horas. É por isso que ele deseja o tempo todo nos tirar da presença do Senhor. Porque ele sabe, quando a gente sai da presença, aí ele entra
com as artimanhas dele, com os pensamentos errados dele. Mas nós não. Nós somos revestidos pelo poder de Deus. Aleluia! Nós somos revestidos pelo poder. Aleluia! Que opera dentro de mim, dentro de você. É o poder do Espírito. Você é forte, meu irmão. Fala para o seu irmão, diga: irmão, você é forte. Irmão, você é poderoso. Irmão, você é feliz. Irmão, nada pode lhe deter. Aleluia. Saia desse lugar nessa manhã, meu irmão, com essa convicção dentro de você que você é forte. O diabo não tem poder sobre a sua vida, porque agora você pertence a Jesus. Aleluia. Você não pertence a Satanás, você pertence a Jesus. Aleluia. Você faz parte da família de Deus. Sabe que nós somos aqui simplesmente forasteiro? A nossa pátria é a celestial. Você tem convicção disso, meu irmão? Quando você tiver a convicção dentro de você que sua pátria não é essa, é a celestial, você não vai dar mais importância das coisas aqui, as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz que mais miserável do homem é que espera só as coisas deste mundo. O mais miserável do homem é aquele que espera só as coisas deste mundo. Mas nós não somos miseráveis porque nós não esperamos só coisas deste mundo. Nós sabemos que estamos caminhando em fé, em glória. Aleluia. E vamos ter nosso corpo transformado. Vamos estar lá na glória com Ele, andando naquelas ruas de ouro com pedras preciosas. Aleluia. Sabe, amado, quando eu mergulho na palavra, eu fico maravilhado. Você sabia que a Bíblia, em instante nenhum, ela procura comprovar a existência de Deus? Porque quem procura comprovar, ela busca argumento para dizer algo. Mas ao contrário, Deus prova a sua existência. E Ele apresenta, e a Bíblia apresenta numerosos atributos que pertencem a Deus. Existem alguns atributos que é único, é exclusivo de Deus, só pertence a Ele. E nós sabemos quais são. Que é a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua imutabilidade. Isso é único, é exclusivo de Deus. Mas agora nós temos a vida de Deus, o caráter de Deus dentro de nós. Existem atributos que pertencem a Deus. E por termos uma aliança com Deus, agora nós temos uma aliança com Ele, né? Alguns atributos que pertencem a Deus foi comunicado ao meu e ao seu coração. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que eu e você podemos andar no amor do tipo de Deus. Talvez não seja com a mesma intensidade, com a mesma perfeição, mas nós podemos andar no amor, porque a Bíblia diz que nós podemos andar no amor, porque nós temos o amor de Deus dentro. Esse atributo pertence a Deus e agora pertence a mim e a você. A Bíblia, nós sabemos que Deus é um Deus de fé, porque todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Mas a Bíblia diz também que uma medida de fé foi depositada dentro de você, porque você tem uma aliança com Jesus e podemos andar em fé. Aleluia, porque nós sabemos que sem fé jamais vamos agradar o coração do nosso Pai. Amém. Aleluia. Amado, Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, como um ser eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas. Você sabia que em instante nenhum Deus deixou de existir? Conforme afirma Moisés lá no Salmo 90, no verso 2. Quando ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Aquele que acha que Deus não existe, meu irmão, ele está no engano de Satanás. Deus nunca deixou de existir. Aleluia. Deus sempre foi soberano. Deus sempre foi o Todo-Poderoso. Todas as coisas foram criadas por Ele. Aleluia. E nós vamos aprender algo, meu irmão, que Deus falou ao meu coração. Falar sobre o Espírito Santo que mora dentro de nós. O Espírito Santo é essa pessoa tão linda, meu irmão. Tão doce. O Espírito Santo no plano divino da redenção. Amado, sem o Espírito Santo você não estava aí sentado, não. Tenha certeza disso. Porque foi Ele que lhe convenceu primeiro. Foi Ele que lhe amou primeiro. Não foi você que convenceu o Espírito Santo. Não foi você que amou Ele primeiro. Foi Ele que lhe amou primeiro. Foi Ele que lhe convenceu. Amado, o Espírito Santo é essa pessoa tão linda, tão doce, tão maravilhosa. E Ele tem sido negligenciado muitas vezes nos nossos cultos. Quando eu falo os nossos cultos é no meio do corpo de Cristo, porque nesse lugar Ele tem plena liberdade. Ele se move do jeito que Ele quer, do jeito que Ele apraz a Ele. Por isso que nós damos liberdade ao Espírito Santo, para Ele se mover no nosso meio. E muitas vezes Ele tem colocado Ele dentro de uma caixa. Muitos têm colocado o Espírito Santo dentro de uma caixa para que Ele não se mova. Amado, o Espírito Santo é um espírito de movimento. Se eu e você, como eu falei no início, soubéssemos a intensidade e o desejo dele se mover no nosso meio, a gente não ficava tão disperso em meio à adoração, meu irmão. A gente não ficava disperso. Talvez algum acaba até discriminando porque a Bíblia lhe coloca lá na terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero dizer que Ele não é maior do que o Pai, tampouco menor do que o Filho, os três são um. Sabe por que a Bíblia coloca o Espírito Santo lá na terceira pessoa da Trindade? É porque falta palavra dentro do vernáculo do ser humano para poder encaixar os três dentro de um. Falta palavra dentro do vernáculo do ser humano, da linguagem do ser humano, para poder encaixar os três dentro de um. Aleluia. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é o Deus eterno, trino e uno, e que agora habita dentro de você, meu irmão. Isso é motivo para a gente se alegrar todo instante, todos os dias. Ele habita dentro de você. E Ele quer se mover através da minha vida, da sua vida, porque Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, meu irmão, Ele se move de forma extraordinária. Porque a igreja primitiva a gente via muito mais sinais, muito mais proezas e maravilha, porque eles tinham uma convicção tão grande da presença do Espírito Santo que eles não negligenciavam a presença em instante nenhum. Mas infelizmente muitas vezes temos negligenciado essa presença. Às vezes recorremos até um amigo, até o próprio dinheiro, mas deixamos de recorrer a Ele, buscar a presença dEle. Buscar orientação, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos mais e mais de maturidade espiritual para a gente cada vez mais buscar. Amado, se eu e você não tivermos a convicção da presença do Espírito Santo, jamais vamos ter uma conduta de santidade. Se eu e você não tivermos essa consciência, essa convicção dentro de nós, nós não vamos ter uma conduta de santidade, porque Ele é santo. E importa que eu e você sejamos santos. Aleluia. Ele é santo. A gente não faz nada escondido porque Ele está presente 24 horas. Não adianta eu e você pecar e achar que o Espírito Santo não está vendo. A gente pode enganar a gente mesmo, mas a Ele não engana em instante nenhum. Porque Ele é onipresente.
Ele está presente 24 horas. Você pode observar quando cometemos algo errado. O Espírito Santo sinaliza dentro do nosso coração. Ele diz, você errou. Quando você tem sensibilidade dentro de você, se você diz, errei, Espírito Santo, me perdoa. Quando você faz pouco caso dele, né? A mente vai estar tão cauterizada com o erro, que a pessoa deixa de lado achando que está no caminho certo. Aí o diabo pega a carona e faz aquilo que ele quer. Aleluia. Aleluia. Amado, o Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus eterno, trino único, que habita dentro de mim e de você. Você sabe que o Espírito Santo ele sempre desempenhou um papel ativo na criação. O segundo versículo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2, diz assim, ó, e o Espírito e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo, ele movia-se. Algumas versões dizem, ele pairava sobre a face do abismo. Aí eu pergunto a você, fazendo o quê? Preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo estava ali, dando forma àquilo que Deus falava. E haja firmamento, e o Espírito Santo estava pairando sobre a face do abismo, dando forma a tudo aquilo que Deus falava. Aleluia. O Espírito Santo, amado, ele é um espírito de movimento. Por isso que a Bíblia diz que ele movia-se, ele pairava sobre a face do abismo, dando forma à palavra criadora de Deus. Ele não é um espírito paralisado, ele não é um espírito inerte, tampouco ele é mumificado. Ele é um espírito de movimento e ele deseja se mover através da sua vida, através da minha vida, através da vida daqueles que dão importância a ele. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é só uma força ativa. O Espírito Santo não é só, como diz, alguns pensam aí fora e até ensinam que o Espírito Santo é só uma força ativa. Não, meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabe que o Espírito Santo tem ciúme de você? Aleluia. Agora é um ciúme santo, né? O Espírito Santo tem ciúme de você. Quanto ele deseja se mover através das nossas vidas. Quanto ele deseja ter um relacionamento profundo com a gente. A gente vê grandes homens de Deus que têm um ministério abençoado, sabe por quê? Porque tem uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. Eu ouvi uma mulher falar, não vou dizer o nome da pessoa para não mentir, eu não sei qual foi esse homem de Deus, disse que ele estava orando no quarto. Ele tinha costume de no mínimo passar 5, 6 horas na presença do Senhor. E a mãe dele foi levar um lanche para ele. O quarto fechado, quando ela tocou no trinco. A presença era tão manifesta que ela voou longe. Você imagina o nível de intimidade desse homem. E Deus tem realizado grandes maravilhas através da vida desse homem. E vai realizar através da minha vida, da sua vida, quando nós verdadeiramente tivermos a convicção que Ele mora, que Ele habita dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é bom, meu irmão. Deus, Ele é bom. O Espírito de Deus também ele é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi sem dúvida o seu Espírito quem soprou no homem o fôlego de vida. Esse ar que você respira é dele, meu irmão. A vida que você tem dentro de você é dele. É ele se movendo dentro de você. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Aleluia. Gênesis 2, capítulo 2, no verso 7. E diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia. O homem foi feito alma
vivente, porque Deus soprou do seu espírito no homem. Aleluia. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. Ele, a Trindade, estava junto na criação de todas as coisas. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, estava lá junto com o Espírito Santo e com Deus, fazendo todas as coisas. João capítulo 1, no verso 1 diz assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. O verbo, a palavra Jesus estava com Deus, e o verbo Jesus era Deus. Nele no princípio estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você sabia que existem pessoas aí que creem, que ensinam que Jesus é só um profeta? Diz que só o Espírito Santo é só uma força. Mas nós cremos no poder do Espírito Santo. E cremos naquele que morreu por mim e por você. Cremos naquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Amado, tem uma promessa. A Bíblia, ela é contida de promessas maravilhosas, é ou não é? Se eu e você tomarmos posse dessas promessas e colocar dentro da gente e começar a andar segundo essas promessas, verdadeiramente vamos andar em novidade de vida. Aleluia. Se você crê nas promessas que está contida aqui dentro, meu irmão, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Aleluia. Aqui não é história de carochinha não, meu irmão. Tem passado séculos e séculos e séculos e séculos e ela não muda, ela é a mesma. Aleluia. Aleluia. Mas existe uma promessa, meu irmão. Tem muitas promessas. Mas existe uma que Jesus nos fez, que é algo extraordinário. Está lá em João 14, se você quiser abrir, abra. João 14, no verso 16 a 18. E bonito e maravilhoso é que tudo aquilo que ele nos promete se cumpre. E essa promessa que ele nos fez se cumpriu lá em Atos 2, quando ele disse para os discípulos: olha, não saia de Jerusalém até que seja revestido de poder. Porque Jesus sabia, se eles não fossem revestidos de poder, eles não iam suportar eles não iam suportar a perseguição. Eles não iam vencer o pecado. Por isso que Jesus disse: olha, eu rogarei ao Pai. Jesus estava dizendo: eu vou pedir com humildade. Eu vou rogar ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava dizendo: assim como eu, da mesma espécie, eu vou enviar. Porque eu sei que você só não suporta. Mas você sabe que os discípulos lá no Pentecoste, quando eles foram cheios da plenitude do Espírito, a Bíblia diz que eles começaram a orar em línguas de forma tão poderosa a ponto de pessoas incrédulas achar que eles estavam embriagados, mas eles estavam embriagados no Espírito. Aleluia, eles estavam transbordando da presença. E se você acompanhar a história, meu irmão, a igreja primitiva, você vê que o que eles eram antes de ser cheio da plenitude do Espírito e depois. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele só andava com Jesus. Ele ainda não estava cheio da plenitude. Mas quando ele estava cheio da plenitude, meu irmão, era preso, era apedrejado, era chicoteado, mas eles não abriam mão da convicção que eles tinham, que Jesus veio, que Jesus era o prometido, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador da vida deles. E a gente sabe que Pedro, antes de ser cheio da plenitude do Espírito, ele não tinha ganho uma só alma para Jesus, mas quando ele foi cheio da plenitude, quando ele abriu a boca, 3.000 pessoas se renderam aos pés dele, aos pés de Jesus. Porque estava transbordando. Você imagina eu e você transbordando da presença do Espírito Santo. Ele disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque ele não tem
uma aliança. É por isso que, diante das circunstâncias, diante das pressões, eles vão lá e tiram a própria vida. Mas eu e você estamos cheios dele quando vem as pressões. Quando a circunstância parece um grande gigante, você tem a quem recorrer. É só dobrar seu joelho no quarto, apresentar a ele as suas dificuldades, os seus problemas. E ele vem, mãe, lhe acalentar. Você pode estar entrando naquele lugar angustiado, triste. Mas quando você se curva diante da presença dele, quando você se entrega a ele verdadeiramente, aí você recebe o bálsamo, você recebe o conforto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a transbordar dentro de você. E quando ele sai daquele lugar, assim como Moisés, o brilho do Senhor é tão intenso na sua vida, no seu rosto, que as pessoas vão dizer: que brilho é esse, rapaz? Há pouco instante você estava triste, agora você está sorrindo por qualquer coisa, você vai dizer: é a presença dele em mim, aleluia! É a presença dele em mim. Ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece, porque não vê. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E eu gosto do verso 18, quando ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha que promessa linda, meu irmão. Você não está só. Ele não deixou a gente só. Ele não deixou você órfão. Ele diz: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou transformar a sua vida. Quando eu voltar, a sua vida vai ser diferente. E ele voltou. E a vida daquele povo foi diferente. E começou a ensinar o evangelho. Começou a propagar de forma intensa o evangelho. Quanto mais perseguição, quanto mais os religiosos oprimia, a igreja avançava. A igreja avançava. A igreja avançava. A igreja avançava. Uma certa vez Pedro foi entregue lá no Sinédrio. Era composto de fariseus, composto de saduceus, né, de escribas. É um senado da época. Aí ele disse: Senhor, e agora? O que é que eu vou falar? Aí Jesus disse: Pedro, eu estou contigo. Eu vou dar as palavras na sua boca. E veio uma ousadia tão grande sobre a vida de Pedro, que eles ficaram de boca aberta, dizendo: quem é esse indouto? Ou seja, quem é esse cara analfabeto, pescador, com tanta ousadia, com tanto poder dessa forma? Amado, lá na antiga aliança, nós sabemos que o Espírito de Deus vinha sobre 3 categorias de pessoas. 3. Reis, sacerdotes e profetas. Quando vinha essa unção, eles almejavam a unção, que quando a unção vinha sobre um rei, vinha tanta ousadia que ele enfrentava até muito exército, muito mais poderoso do que ele. Mas ele consultava um profeta, e o profeta, Deus dizia ao profeta: diga a ele que ele avance, que ele vá, que eu sou com ele, que ele se fortaleça cada vez mais em mim. E aquele rei conquistava aquele povo, muito mais forte. Um profeta, mesmo sabendo que poderia ser jogado no calabouço, poderia ser morto, poderia ser rejeitado pela sociedade, mas ele desejava ser boca de Deus, porque vinha ousadia. O sacerdote, ele entrava no santo do santo, mesmo sabendo que poderia ser fulminado. É por isso que ele se preparava antes, para entrar no santo do santo. Lembra dos 2 filhos de Arão? Foi entrar de qualquer jeito, foi fulminado. Mas quando se preparava, havia uma ousadia tão grande. Amado, lá, eles desejavam tanto da presença, tanto da presença, que uma certa vez Eliseu queria profetizar, mas não tinha inspiração nenhuma. Ele queria ser a boca de Deus para um rei ímpio. Aí ele diz: estás aí um tangedor? O que é o tangedor? Esse que toca uma bateria, esse que toca aqui, ó, é um tangedor. Aí ele disse: traz um tocador de adufe. Você sabe o que é um adufe? Adufe é um instrumento. Alguns historiadores dizem que adufe, ele parecia com um birimbau. Olha,
Um birimbau. Que som sai do birimbau? Se fosse uma harpa, né, como Davi tocava quando Saul estava endemoniado, né? Aí o espírito imundo saía e um birimbau. Você imagina o nível de entrega de Eliseu. E quando ele se entregava, aquele homem tocando o birimbau, o Adolfo, a unção do Senhor vinha sobre ele. E ele dizia: assim diz o Senhor. Aleluia. E muitas vezes temos aqui um louvor abençoado como esse, homens e mulheres ungidos pelo Senhor, e nós nos tornamos tão dispersos. Você imagina se a gente se entregar da mesma forma que Eliseu se entregou. Seremos boca de Deus. Os dons do Espírito iam se mover no nosso meio de formitência. Um se levantava com palavra de sabedoria, outro se levantava com palavra de conhecimento, um se levantava com dons de cura, outros com dom da fé, outro com discernimento de espírito. Aleluia. Outros com dons de milagre, com dons de língua, com interpretação de línguas. Para edificação, o maior desejo do Espírito Santo é edificar o seu povo, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Lembra de Moisés? Naquele deserto, sobrecarregado, com tanta gente, com tanto problema. Aí Deus diz: olha, Moisés, eu não vou tirar da minha unção, do meu poder sobre a sua vida. Eu vou repartir com mais 60 pessoas. E quando ele estava dentro do arraial, na imposição de mãos, chegou um moço à procura de Moisés. Diz: Moisés, tem 2 caras lá fora, dançando e profetizando. Aí Eliseu, o homem temente a Deus, disse para Moisés: Moisés, o que é que você quer que eu faça? Eu vou lá mandar eles parar com isso. Aí Moisés olha para Eliseu e diz: Eliseu, oxalá que todo Israel tivesse cheio do Espírito, profetizando e dançando. Sabe o que Moisés estava dizendo? Olha, Eliseu, se esse povo todo tivesse cheio da presença de Deus, eu teria pouco problema. Amado, se a igreja de hoje, a igreja de Jesus estivesse cheia, cada vez mais cheia da plenitude do Espírito, o gabinete pastoral estava vazio. É ou não é, pastor? Porque o povo estava tão cheio, não estava andando na carne. Porque quando você está cheio do Espírito, a carne não prevalece. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel passou uma certa vez uma manhã inteira com a boca aberta, esperando ser cheio do Espírito. Olha o nível de desejo que eles tinham de estar cheio do Espírito Santo. Passou uma manhã inteira à margem de um rio chamado Rio Quebar, com a boca aberta, esperando ser cheio do Espírito. E foi cheio. Por causa do desejo do coração. Deseje isso para você, meu irmão. Não precisa você ficar com a boca aberta aqui na beira da praia. A única coisa que precisa é você entrar no seu quarto, onde você estiver, e começar. Dê um passo. A alma terra não quer. Mas quando você dá um passo, o primeiro passo que você der, meu irmão, ele vai pegar junto. Aleluia. Meu irmão, quem foi que já pensou aqui na eternidade? Me diga aí. Quem já se viu andando naquelas ruas de ouro com pedras preciosas, onde não tem tristeza, não tem dor, não tem angústia, não tem pranto. A única coisa que tem é a presença de Deus. A presença dele é tão manifesta, meu irmão, que a luz dele é tão intensa, que até o sol, até o luzeiro maior que ele criou não prevalece naquele lugar, porque o brilho, a luz do Senhor é muito grande. Você sabe qual é o único som que você vai ouvir naquele lugar? São dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, prostrados diante dele, dizendo: Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É o único som que você vai ouvir. Esse som, ele poderia ser ouvido no nosso meio, o tempo todo. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
aquele que é digno de honra, de glória, de poder, aquele que é digno de ser adorado. Mas muitas vezes olhamos tanto para o problema, olhamos tanto para as circunstâncias que deixamos de adorar o Rei dos Reis. Eu me coloco nesse meio, meu irmão. Eu não estou aqui jogando pedra. Eu estou aqui mostrando a você o caminho. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Imagine você andando naquelas ruas, você se depara com Elias. Você se depara com Eliseu. Você se depara com Enoque, com os homens, com os heróis da fé. Você se depara com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago, com Filipe, com Estevão. Você teria alguma pergunta para fazer para eles? Eu teria. Eu chegava para Eliseu, rapaz. É na linguagem de hoje, cara, que ousadia foi aquela? Você colocar 450 profetas, falsos profetas, que você sabia que era falso profeta, porque eles iam adorar o Deus dele. Você sabia que não tinha resposta nenhuma, porque eles tinham boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha mão, mas não podia palpar, tinha pés, mas não podia caminhar, não passava de meros fantoches. Você tinha convicção, mas você tinha uma convicção tão grande dentro de você, que quando você dobrasse o seu joelho, o fogo descia do céu e ia consumir aquele holocausto. E eles iam ser envergonhados, porque Deus não ia lhe envergonhar. E se você ler, você vai ver que aqueles 450 profetas caiu a fio da espada. Porque Deus não envergonha os seus filhos, meu irmão. Meu irmão, aquilo que Deus colocar na sua boca para você falar com alguém, não tenha timidez. Fale. Aleluia, fale. E fale com ousadia, fale com convicção. Não coloque dúvida no seu coração. Não diga, Senhor, será que é o Senhor falando? Não, que você coloca a dúvida, já foi. Tenha convicção, o Senhor diz assim, meu irmão, é isso, isso, isso. E Deus vai colocando palavra na sua boca. E você vai ser um canal de Deus para alcançar aquela vida. Aleluia. Aí você chega para Enoque. Cara, você foi considerado amigo de Deus. Enoque, como é não experimentar a morte física? Você chega para Moisés, rapaz, quanto pesado foi você tirar aquele povo lá do Egito e andar aqueles 40 anos lá no deserto? Você teve muito trabalho, não foi? Mas Deus sempre dizia para você não se desanimar, que você fosse forte, você fosse corajoso, e você guardava aquilo do seu coração e você prosseguia. E você foi um dos tais que, porque você murmurou, você não viu a terra prometida, você não entrou, você viu que Deus lhe mostrou a terra prometida, você não tocou nela, você não botou seus pés nela. Você chega para Paulo, rapaz, que encontro maravilhoso foi aquele que você teve com Jesus. Um único encontro que você teve com Jesus, rapaz, em pouco instante você passou de perseguidor para ser perseguido. Rapaz, você fundamentou tanta igreja. Você chegar para Estevão, que amor é aquele, cara? Você estava tão cheio do amor, que você sendo apedrejado, injustamente, caluniado, e você olhar para o céu, ver o Filho de Deus sentado à destra do Pai, e você dizer, Senhor, não impute a eles esse pecado. Você estava perdoando. Aí quando você sai daquele lugar, aqueles que viveu lá no Velho Testamento, chega perto de você e diz assim, ei, vem cá, você não vai sair assim não, nós temos pergunta para você. Aí chega Elias chega para você e diz, ei, me conte algo. Como é ter ele 24 horas dentro de você? Porque ele vinha só sobre a minha vida. E você, a história está lá, a Bíblia está lá, escrita. Quantas proezas, quantas maravilhas eu fiz através do meu Pai. E vocês? O que foi que vocês fez com essa presença 24 horas? Você negligenciou essa presença? Ou você se moveu através dessa presença? O que é que nós temos feito com a presença do Espírito Santo 24 horas? O que é que nós temos feito com essa presença? Eles desejavam, eles almejavam de uma forma intensa, como eu falei para vocês. E nós?
e nós que negligenciamos a presença do Espírito Santo. Muitas vezes optamos de socorrer alguém, ao irmão, e não é, quer dizer que é errado você compartilhar algo com seu irmão, mas a prioridade não é seu irmão, a prioridade é ele. Aleluia. A prioridade é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando nós colocamos ele em primeiro lugar, meu irmão, ele vem e enche o nosso coração do Espírito Santo. Aleluia. Sabe que o Espírito Santo ele esteve sempre ativo na comunicação da mensagem de Deus. Sempre, sempre. Sempre ele esteve ativo. É por isso que eu digo a você, ele não é qualquer coisa. Aleluia. Tem tantos tópicos aqui para pregar para vocês, mas Deus colocou isso no meu coração, de falar com vocês. Sabe, amado, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, com a sua própria individualidade. Ele pensa, ele sente, ele determina. Ele tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão e foi enviado pelo Pai para levar você à íntima comunhão com Jesus Cristo. Aleluia. Você sabe que o aspecto mais importante do Espírito Santo não é a sua grandeza. O aspecto mais importante do Espírito Santo não é o seu poder, mas o aspecto mais importante do Espírito Santo é a sua santidade. É o seu caráter santo manifestado agora dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Por isso que eu digo, se eu e você não tivermos a consciência da presença, não vamos ter uma conduta de santidade. Não tem como. Não tem como. O Espírito Santo, ele é o agente da salvação, meu irmão. Sem ele, como eu disse no início, não há salvação, porque ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 16, no verso 7 e 8, diz assim: todavia, Jesus falando, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É ele que nos convence. É ele que tocou no seu coração. Todos nós que estamos aqui, que temos essa aliança com Jesus, um dia nós levantamos a nossa mão, porque foi ele que nos convenceu. Existem os três aspectos que o Espírito Santo nos convence, como eu falei, o pecado. Eu vou ler para vocês para ser rápido. O pecado. Aleluia. Deixa eu ver aqui. O pecado. O Espírito Santo, ele desmascara e reprova a incredulidade e o pecado a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade do perdão. Aleluia. Ele leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Outro aspecto é a justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. E esse padrão divino da justiça, ele é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o pecado. Sem o Espírito Santo, nós não vencemos o pecado. Não tem como, irmão. Não tem como só a gente vencer o pecado. Não tem. Por isso que o mundo, eles vivem em eterno pecado. Abriu a boca, está pecando. Porque não tem o Espírito Santo. Da justiça, trata-se da obra do Espírito Santo de convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. Jesus derrotou. Do juízo atual do mundo por Deus e do juízo futuro de todos os homens. Aleluia. Ele nos faz membro do corpo de Cristo. Ele nos faz membro do corpo de Cristo. Ele nos revela a verdade a respeito de Jesus. Ele nos torna coparticipante da natureza divina. Agora, meu irmão, você tem a natureza divina, você pensa de acordo com a palavra. Você age de acordo com a palavra.
pensando aquilo que é bom, que é agradável, que é justo, que é de boa forma, porque tem que existir virtudes e louvores nos nossos pensamentos. Ele nos torna coparticipante da natureza divina. Aleluia! Aleluia! Sabe que é impossível você conhecer a Deus sem o Espírito Santo? É impossível você conhecer a Deus sem o Espírito Santo. Aleluia! É impossível você entender o reino de Deus sem o Espírito Santo. É impossível você entender, é impossível saber a verdade sem o Espírito Santo. É impossível falar, ficar livre do pecado sem o Espírito Santo. É impossível orar com poder sem o Espírito Santo. É impossível. Aleluia. É impossível ter uma vida cheia de fé sem o Espírito Santo. O mundo aí fora diz que é fé. Não é fé, meu irmão. É uma fé natural. A fé deles é até onde ele pode ver. Mas a minha e a sua não, é uma fé sobrenatural. Você enxerga além daquilo que você pode ver, porque é a fé da impossibilidade. Porque impossibilidade humana é possibilidade divina, é do alto. E se é do coração, é do Espírito Santo. Se é da mente, é do homem. O homem natural, ele tem assentimento mental, ele não tem fé. Ele tem uma fé natural, que nós podemos dizer que é um assentimento mental. Ele só está aqui. Ele só enxerga até onde ele pode ver. Ele só crê onde ele pode ver. Ele não crê no sobrenatural. Ele não sabe chamar a existência aquilo que não existe, que é dele. Mas a gente não. A gente já enxerga o milagre antes dele se manifestar. Aleluia. Quando você ora, é gerado no mundo do Espírito. Agora só vai que você quer que vá se manifestar no natural. Por isso que sem o Espírito Santo é impossível, amado, você ter fé sobrenatural. É impossível viver uma vida cristã estável e tranquila sem o Espírito Santo. É impossível. Você vê tanta gente aí fora atribulado. É porque não tem o Espírito Santo. Quando você vê um crente atribulado, muito complicado, é porque ele está precisando de ser cheio do Espírito Santo e andar na plenitude do Espírito. Para ter uma vida tranquila. Aleluia. Enquanto a onda está batendo no seu barco, você está ali, ó. Porque você sabe que o Senhor está no controle. Aleluia. Não espere que Ele faça, porque Ele já fez. Ele só está no controle de todas as coisas. Amém? Aleluia.